A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, Senhor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos na segunda leitura bíblica, né? Essa leitura é cronológica, ou seja, de acordo aos acontecimentos, e estamos no livro de Moisés, né? O livro de Números, que é o segundo livro. Hoje a gente vai ver a rebelião do povo. Ontem os espias foram à terra para ver como que era a terra que Deus prometeu. Lembrando que foram 12 espias, né? Cada um representando uma tribo, sendo que 10 deles viram com olhos humanos, né? Não viram realmente o que Deus preparou. Mas ontem a gente viu no vídeo que ontem nós vimos no capítulo 13 que para carregar um cacho de uva foram 2 homens, né, que amarraram numa madeira para levar o cacho de uva, de tão grande que era, né? E hoje a gente vai ver a continuação no capítulo 14. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Naum, e Calebe, filho de Jofoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo por meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre ele e que vais adiante dele numa coluna de fogo, vem de dia, e numa coluna de fogo, numa coluna de nuvem vem de dia, e numa coluna de fogo vem de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão,
que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei. Nenhuma daquelas que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve o Espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando suportarei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, como quem murmura contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela. Eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e ali falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se entristeceu muito. E levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que transgredis o mandamento do Senhor, o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejas ferido diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviaste do Senhor. O Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Como foi dito já várias vezes, Deus detesta murmurações, Afinal de contas,
Nós temos muitas coisas a agradecer ao Senhor, né? A primeira coisa é a vida, afinal de contas, todos os dias nós acordamos, né? Todos os dias nós acordamos, nós respiramos, e é devido à misericórdia do Senhor. E lembra, não? Ontem nós lemos que quando foram espiar as terras, com tudo que tinha na terra, Deus já havia prometido que toda aquela terra seria do povo. Mas os 10 espias preferiram acreditar no que seus olhos viram. Esqueceram da promessa de Deus, né? E incitaram o povo a murmurar também. Olharam com os olhos humanos, né? Esqueceram da promessa que o Senhor tinha feito. Mas Caleb e Josué não. Eles se mantiveram na presença do Senhor e tentaram levantar o povo, tentaram animar o povo, dizendo: é terra frutífera, é terra que mana leite e mel. Deus nos prometeu que nos daria aquela terra e Ele nos dará. Basta seguir a sua palavra, basta servirmos ao Senhor. Mas preferiram a murmuração, né, o lamento. Então, sendo assim, obviamente foram castigados por blasfemar contra o Senhor. Então viveram ali 40 anos no deserto devido a isso, para que essa geração passasse, né? Para que essa geração de murmuradores passasse, pois essa geração não veria a terra prometida. E o mais interessante de tudo isso é que mesmo dizendo, né? Mesmo o Senhor dizendo que não estava mais com eles, com aquele povo ali, devido às suas murmurações, eles insistiam em subir contra os anaquins, contra o povo dali, né? Contra os moradores daquela terra. Deus já havia dito que não estava mais com eles. E mesmo assim eles insistiam. E Moisés disse: Deus não está convosco, não ireis. Se for, vocês serão mortos ali mesmo. Mas mesmo assim eles foram. E foram mortos ali, né? Pela segunda vez foram contra Deus, né? E receberam a sua paga, né? E assim, a palavra de Deus diz, né? Tudo coopera para o bem daquele que crê. Josué e Caleb já têm os seus futuros ali planejados. Por quê? Porque eles confiaram no Senhor. Com toda a adversidade que os olhos humanos viram, né? Gigantes, por exemplo, imagina só, eles, né? Como os outros mesmos disseram, que se viram como gafanhotos perto dos anaquins, que são gigantes, mas Caleb e Josué, mesmo como gafanhotos, né? Se mantiveram firmes com a fé inabalável perante o Senhor. Viram gigantes à sua frente, mas não olharam para o problema. Eles olharam para a solução. E a solução quem é? A solução é Deus. Então a gente tem que sempre se permanecer firme no Senhor. Não importa o que aconteça. Tudo que se for fazer, tudo que pensar, tudo que imaginar, sempre Deus em primeiro lugar. Quando você tem Deus em primeiro lugar, o caminho é certo, a vitória é garantida. E quem nos garante isso é Ele mesmo. E aonde está dito isso? Na palavra do Senhor, na própria Bíblia. Qualquer lugar que você procurar na Bíblia, você vai ver Deus dizendo: eu estou contigo. Aqueles que seguirem os meus mandamentos ganhará a vida eterna. E o seu galardão é garantido, né? Por verdes pastos, né? Pastos verdejantes e assim por diante. Então se mantenha sempre firme no caminho do Senhor, não se deixe abalar, pois quem está no caminho do Senhor tem a vitória garantida. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Eu não sei em que momento ela está passando, Pai. Eu não sei o que ela está sentindo nesse momento, Senhor. Mas abra os olhos espirituais dela, Pai, para que ela veja a sua volta,
o que realmente acontece, Pai, para que ela possa ver à sua volta os seus anjos protegendo-a, os seus anjos guiando-a para perto de Ti, Senhor. Proteja-a de todo mal, Pai. Abra o seu coração, Senhor, e traga para perto de Ti, em nome de Jesus, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua vida pessoal, toque em seu psicológico, Pai. Toque em seu emocional, em nome de Jesus, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, peço a Ti por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.